O Brasil ele tem uma vocação também na questão de biocombustíveis, né? Existe espaço, né, para integração destes na transição energética, desses desafios? Gustavo, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu enxergo que sim, eu enxergo que hoje, de derivados de etanol da cana, a gente tem uma produção na ordem de 100 gigawatts. 100, 150, depende do ano aí das produções nossas, né? Isso que é do tamanho ou maior do que a produção das hidrelétricas. Então é uma produção muito elevada. E o biocombustível, no caso do exemplo do etanol, a gente tem biometano, biogás, né, diversos outros, biodiesel, diversos outros biocombustíveis relevantes e importantes, eles desempenham um papel muito importante. Se você for pensar que a transição energética é sobre redução da emissão de CO2, você tem uma emissão reduzida, comparando combustível fóssil com o etanol, em 90%. Uma redução muito grande. O etanol ou esses outros biocombustíveis, eles não são net zero, eles não são zero, porque, embora a gente aprende lá na química fundamental, lá que tudo que fecha o ciclo, né? Lavoisier nos ensinou que um carbono que você coloca lá na planta pela fotossíntese, a planta vai crescer capturando CO2 da atmosfera com a luz solar, a água vai produzir esse bloquinho lá, esse bloquinho de Lego que é a glicose que vai fazer a planta crescer. Então ali você fixa carbono da atmosfera. Aí depois você vai emitir carbono, vai emitir CO2 no escapamento do veículo. Então, embora você esteja emitindo CO2 no escapamento do veículo usando um combustível, um biocombustível, né, esteja emitindo esse gás, o efeito estufa, né, que a gente está tentando reduzir, você tem uma captura dele ao longo do ciclo. Comparando com o combustível fóssil, é muito mais baixo. Então, eu entendo que, sim, é fundamental a utilização de motores a combustão aqui no Brasil ainda. É fundamental que a gente melhore a eficiência desses motores, né? Hoje a gente tem uma eficiência de 20%, 25%. É possível, pensando no ciclo de Carnot, as limitações do motor Otto, aí, chegar a 45%. É possível a gente ter esse tipo de motor otimizado no Brasil. Hoje a gente tem umas frotas flex, né, que ele não é bem otimizado para gasolina e não é bem otimizado para o etanol. Então, a gente tem um espaço para essa melhoria, porque eu tenho ainda algumas ressalvas, embora a gente trabalhe com bateria e a gente queira que a coisa avance muito, a gente tem muitas ressalvas quanto à pegada de CO2 que essas baterias, que vem embutido nas baterias ao longo de todo o processo fabril dela, desde da extração da rocha, do processamento, do transporte que tem por caminhões, trens, ao longo, até chegar no porto. Depois do porto você vai de navio até a China, você produz lá a bateria com uma emissão de CO2 muito alta. 60% da emissão no ciclo da bateria está relacionado com a energia elétrica que é utilizada para produzir a bateria. Então, essa bateria, quando ela é produzida lá e depois a gente coloca no veículo elétrico, não quer dizer que o veículo elétrico não tem, só porque ele não emite CO2 no escapamento, ele não tem nenhuma pegada de carbono. Ele tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Como melhorar isso? Como deixar essas baterias mais limpas? E aí, por exemplo, se a gente conseguisse produzir baterias localmente, no Brasil, na Argentina, no Mercosul, seria uma alternativa para resolver o problema.